Muito bem, rapaziada, bora para mais um Revisitando Trocas, nesse quadro maravilhoso, onde eu pego uma troca que marcou a NBA de alguma forma e conto a história dela, falando ali dos motivos que fizeram a troca acontecer, as peças que foram envolvidas, e aí eu aproveito para dar uma avaliada na negociação com os olhos de hoje, né? Fazendo aí este maravilhoso trabalho de engenheiro de obra pronta. A troca que será revisitada hoje é uma das maiores trocas que rolaram nos anos 2000. Uma troca que desmanchou uma das maiores duplas de todos os tempos. Hoje nós iremos revisitar a troca que levou o Shaquille O'Neal para o Miami Heat. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe vídeo aí com a rapaziada, pega o link, joga aí nos seus grupos, WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter não tem mais. Tenta mandar no Twitter, nem tenta, não tenta entrar no Twitter, senão é 50k de multa. Então, não vai dar pra mandar no Twitter, mas dá pra mandar em todas as outras redes sociais. Então, divulga o vídeo e vamos aqui revisitar esta baita troca. Vamos lá então, antes de falar da troca em si, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? Vamos voltar para a off-season de 1996. Essa off-season entrou para a história do Lakers porque foi nela onde o time conseguiu pegar dois dos seus maiores jogadores de todos os tempos. O primeiro foi o jovem Kobe Bryant, que havia sido draftado pelo Charlotte Hornets no draft daquele ano. Ele foi pick 13, se eu não me engano. E o Lakers queria muito Kobe, por isso o time apertou ali o gatilho e conseguiu uma troca por ele, envolvendo o experiente Vlad Divac. Esse movimento por si só já faria a off-season do Lakers ser uma coisa maravilhosa, porque né, o Lakers conseguiu pegar um prospecto que já era muito bem visto, né? O Kobe, ele no high school, ele fenômeno. Então, se o Lakers só tivesse pegado ali o Kobe, tivesse feito ali a troca por ele, já seria uma off-season vencedora. Só que o Lakers queria mais. O Lakers queria pegar alguém que impactasse de forma imediata, porque mesmo sendo prospecto bom e tudo, o Kobe, mano, era um moleque, era um menino, novato. Então, era pouco provável que já no seu primeiro ano, nos seus 2 até primeiros anos, ele tivesse um impacto realmente grande. Então, Kobe, ele era um projeto, só que o Lakers queria alguém por agora. E aí, o time mirou, definiu ali como alvo o grande nome daquela free agency, que foi já espetacular e absurdamente dominante Shaquille O'Neal, que estava saindo do Orlando Magic por conta né, de grana. A verdade é essa. O que tirou o cheque do Magic foi a grana. Foi o contrato máximo que o Magic não ofereceu para o cheque. O cheque queria mais grana, queria ser mais bem pago. Orlando não quis pagar. E aí o cheque foi para o mercado e o Lakers olhou essa janela de oportunidade, foi para cima e conseguiu. Conseguiu pegar o melhor jogador disponível no mercado naquela off-season. E assim, o time conseguiu montar uma dupla que pouco tempo depois, pouco tempo mais tarde, levaria o time para o topo da NBA. Depois de um período ali de adaptação, de amadurecimento ali da dupla, o Lakers chegou na temporada 99-2000 pronto para ganhar, pronto para dominar. O Shaq foi eleito MVP da temporada regular, jogou muita bola, tanto que ele ficou a um voto de ser eleito MVP de forma unânime. Para a época seria um feito inédito, isso nunca havia acontecido até aquele momento. Ele ficou a um votinho, teve um filho da mãe que não votou no Shaq, é brincadeira. É brincadeira, igual o cara que votou no Carmelo pro LeBron não ganhar o MVP unânime também. Pô, é sacanagem. É sacanagem. Mas, independente de não ter sido unânime, ele foi o MVP daquela temporada, foi
Pô, fantástico. E o Kobe foi All-Star, metendo mais de 20 pontos de média. Foram 22,5 pontos de média, se não me engano, que o Kobe colocou ali na temporada. E tendo esses dois jogando nesse nível altíssimo e tendo ali um elenco de apoio muito bom e um baita de um treinador, pô, Jackson. Simplesmente Phil Jackson. Tendo ali, né, esses dois brilhando, esses dois comandando ali um grupo forte, com um grande treinador, com uma ótima diretoria, o Lakers fechou a temporada regular com 67 vitórias e foi pro playoff com a expectativa de ser campeão. Né? Todo mundo, ou pelo menos a maioria, enxergava o Lakers sendo disparado o favorito ao título, e o favoritismo se confirmou. Apesar do time ter sofrido ali com o Blazers na final do Oeste, o Lakers passou, venceu as finais e conquistou o primeiro de 3 títulos seguidos. O time ia, né, a conquistar no início dos anos 2000, tendo ali como grande símbolo dessas conquistas a dupla Shaq e Kobe. Mas apesar dos dois juntos terem sido igualmente importantes para as conquistas, um deles acabou recebendo mais atenção, recebendo mais holofote. Esse cara não foi o Kobe. O Shaq foi o MVP das 3 finais que o Lakers ganhou, e ele era considerado o dono do time, ele era considerado o cara do Lakers. E conhecendo a personalidade do Kobe, dá pra imaginar que ele não ficou muito feliz em ser colocado ali como coadjuvante, como o Robin, Jack. Por isso que o Kobe buscou a todo custo assumir o comando do time. Ele queria ser o cara, ele queria ser o franchise player. Ele tinha essa ambição. E depois de uma derrota extremamente frustrante, decepcionante nas finais de 2004, o Lakers perdeu pro Detroit Pistons, que apesar de ser um time maravilhoso, uma defesa absurda, não tinha mais time, o Lakers. A verdade é essa, tanto que era a zebra pelas finais, mas ganhou, o Lakers perdeu. E depois dessa derrota, que foi vista por muitos como um vexame ali na época, o Kobe conseguiu o que ele queria. Conseguiu assumir o comando do Lakers. Isso porque, depois daquelas finais, o Lakers decidiu trocar o Shaquille O'Neal. E assim, daria pra ficar uma hora aqui esmiuçando todos os motivos que fizeram o Lakers tomar essa decisão de trocar o Shaq. Só que, em resumo, pra não ficar muito tempo aqui falando só sobre os motivos que fizeram a troca acontecer, dando aqui uma resumida boa, tava rolando uma disputa de ego entre Kobe e Shaq. Isso era nítido. Todos os veículos na época noticiavam isso, que o vestiário não era bom, que tinha ali uma queda de braço entre os dois. E o Lakers acabou optando, acabou decidindo priorizar o jogador mais jovem e que vinha despontando como o futuro da liga. No caso, o Kobe. O Lakers escolheu ficar com o Kobe e resolveu trocar o Shaq. O Shaq, ele não estava gostando da forma como as coisas estavam sendo conduzidas lá no time. Ele já falou em algumas entrevistas que ele sentia que o Kobe vinha sendo priorizado, que a diretoria queria aos poucos colocar o Kobe como realmente o cara do time. Tava tentando vender o Kobe como o cara do time, ele não tava gostando disso. E aí, mano, a decisão final foi de trocar o Shaq. E o Shaq, ele mesmo falou isso recentemente, inclusive no podcast dele. Ele falou que ir pra Miami foi uma decisão que partiu dele. Ele quis ir pra Miami, e aí ele comunicou pra diretoria do Lakers que ele queria ser trocado pro Heat, do tipo, vocês vão me trocar? Então me troca pra onde eu quero ir. Pelo menos isso. Em respeito ao que eu fiz aqui. Vocês podem? Beleza, ele foi lá, pediu, e a diretoria trocou ele pro Heat, e o que fez ele querer
ir para Miami, segundo ele mesmo, foi o Dwayne Wade. Eu até peguei aqui a aspa do Shaq sobre essa decisão. Ele falou o seguinte: ele, o Dwayne Wade, não tem ninguém com ele. Se vocês, Lakers, vão me transferir, é pra lá que eu vou. Então, eles fizeram um acordo e eu estava lá. Eu vi nele uma mistura de Penny Hardaway e Kobe. Então, o que fez o Shaq querer ir pra Miami foi ali o potencial que ele enxergava no Dwayne Wade. E foi o que aconteceu. O Lakers acatou o pedido dele e o Shaq foi mandado pra Miami. A troca foi a seguinte: o Heat recebeu o Shaquille O'Neal e, em troca, enviou para o Lakers o Lamar Odom, o Caron Butler, o Brian Shaw e o Jordan Farmer, que originalmente foi uma escolha de primeira rodada. E já na temporada 2005-2006, a troca já rendeu o que o Heat esperava. O Miami pegou um Shaq doido para dar uma resposta, doido para mostrar que o Lakers errou em não priorizar ele ao invés do Kobe, e juntou esse monstro motivado, com fome, juntou esse cara com o Dwayne Wade, que tava voando baixo, jogando muita bola. O Wade teve um início de carreira, mano, surreal. Então, o Heat juntou esses dois caras com um bom elenco de apoio, com uma boa comissão técnica, e o objetivo era, mano, ser campeão. Esse era o objetivo do Heat. Queria conquistar o seu primeiro título na história. E eles conseguiram. Com o Shaq terminando a temporada 2005-2006 em segundo na votação para MVP, o Heat liderou a Conferência Leste e fez uma pós-temporada muito forte. Depois de bater Chicago, Nets e Detroit na final de conferência, o Heat encarou o Dallas Mavericks nas finais da NBA. E mesmo iniciando a série, perdendo por 2-0, o Heat conseguiu buscar o 4-2, muito por conta do Dwayne Wade, que jogou aquela final em vestes de Michael Jordan, o surreal que o Dwayne Wade jogou ali. Teve ali umas 4 atuações seguidas lendárias, bizarro que o Wade fez naquelas finais. E o Miami buscou a virada e conquistou seu primeiro título da história. Enquanto isso, o Lakers demorou para se recuperar da saída do Shaq. A verdade é essa, o Lakers ficou fora dos playoffs na temporada 2004-2005 e nas duas temporadas seguintes caiu na primeira rodada. Caiu de forma precoce. Só que aí, na temporada 2007-2008, o Lakers finalmente voltou aos trilhos, muito por conta de um outro pivô, né? No caso, o espanhol Paul Gasol, que chegou no Lakers por meio de uma troca ali vindo do Memphis Grizzlies. Com o Gasol jogando ao lado do Kobe, o Lakers voltou a ser uma potência na liga e chegou em 3 finais seguidas e conquistou 2 títulos, em 2009 e em 2010. Perdeu em 2008 para o Boston Celtics. O Kobe finalmente conseguiu vencer sem o Shaq, o que foi muito importante para ele. Era muito importante para o Kobe mostrar para a liga que conseguia vencer sem estar na sombra ali do Shaq. Algo parecido com o que o Curry tentou fazer quando saiu do Cavs. O Curry, quando saiu do Cleveland, ele queria provar que ele conseguia vencer sem um LeBron. Ainda não conseguiu provar, mas era o que ele queria. Parecido também com o Durant, quando foi pro Brooklyn. O Durant também saiu do Warriors e foi pro Nets, meio que nessa pegada de mostrar que ele não precisava do Warriors para ser campeão. Até agora também mostrou isso. Mas foi meio que nessa vibe, o Kobe também tava nessa pegada de se provar, de mostrar que ele não precisava do Shaq para ganhar. E ele conseguiu isso. Precisou do Gasol? Precisou do Gasol. Mas ninguém ganha sozinho também, né, gente? Pelo amor de Deus. Ninguém ganha sozinho. E o Kobe foi o cara daquele time, né, os 2 títulos que ele conquistou sem o Shaq. Então, o Kobe conseguiu o que ele queria. Foi muito importante para ele. E o Lamar Odom, que foi um dos jogadores que chegaram no Lakers na troca do Shaq, ele foi muito importante, cara. O Lamar Odom teve uma participação crucial nos títulos. Não foi óbvio
protagonista, os protagonistas foram Gasol e Kobe, mas ele foi importante, era uma peça importante. Então, o Lamar Odom, ele ajudou, foi uma chegada ali da troca que teve um efeito muito bom no time. Então, dando aqui o veredito sobre a troca, é óbvio que o maior vencedor foi o Heat. Isso é óbvio, não tem o que discutir. O Heat pegou o cheque e, em pouco tempo, atingiu o seu objetivo. O Lakers demorou para se recuperar. O pós-cheque deixou ali algumas sequelas. Só que eu não consigo dizer que o Lakers foi um baita de um perdedor. Perdeu? Perdeu. Só que depois ali de se recuperar, o time embalou 3 finais seguidos e ganhou 2 títulos. Com um dos jogadores que chegou na troca sendo importante. Então, óbvio, o Heat tem que ser considerado, tem que ser rotulado como o grande vencedor na negociação. Isso não tem debate. Mas eu acho que o Lakers não foi tão perdedor assim. Até porque a saída do Shaq, querendo ou não, ajudou o Kobe a virar o que ele virou. Talvez, com a permanência do Shaq, o Kobe não tivesse se tornado o jogador inacreditável que ele se tornou. Ele já era muito bom com o Shaq. Isso é importante pontuar. Ele já era muito bom, ele estava numa crescente absurda. Mas tendo a responsabilidade de ser o franchise player, de ser o líder do projeto, o Kobe cresceu como jogador, como atleta. Então, como pessoa também, como líder também. Esse período, esse pós-cheque foi importante pro Kobe. Então, eu não consigo dizer que o Lakers foi muito perdedor. Foi perdedor, mas não tão perdedor assim. Quem foi perdedor mesmo foram os fãs da liga, que perderam a chance de ver mais dessa dupla. Eu acho que se Kobe e Shaq tivessem tido uma relação fora das quadras melhor, se eles tivessem resolvido as suas diferenças, se o Kobe tivesse cedido um pouco, assim como se o Shaq tivesse cedido um pouco também, eu acho que os dois teriam conquistado muito mais, mano. Eu não duvido, de coração, que os dois tivessem embalado, sei lá, 5 títulos, 6 títulos. Eu acho que os dois poderiam ter conquistado isso. Eles poderiam ter conquistado isso. Então, enfim, isso é algo que a gente nunca vai saber. Nunca vai saber de fato até onde essa dupla poderia ter chegado se o extra-quadra fosse tão bom como dentro de quadra. Então, por isso que eu coloco os grandes perdedores sendo nós, porque nós, né, realmente perdemos com essa troca. Mas, enfim, tá aí, né, pra você que não sabia a história dessa troca histórica que levou o Shaq pro Heat, tá aí. Esse é o resumo da troca, de tudo que levou essa troca acontecer. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha? O que você pensa dessa troca? Quantos títulos você acha que o Lakers poderia ter ganho se o Shaq não tivesse sido trocado? Manda aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde. Mais conteúdo. Um grande abraço. Tchau, tchau.